Hariom, minha gente. Bora viver? Bora estar vivo, né? É isso aí. E esse podcast fala do que o título tá dizendo aí, tá certo? Amor próprio, disciplina, consistência. Será que eles estão juntos? Será que eles estão separados? Será que são a mesma coisa? O que é uma conexão e o que é uma preocupação? Vale lembrar que preocupação é quando a gente está olhando para o passado, vendo as coisas que nós vivemos e a gente projeta na frente, no nosso caminho. Mas você não está olhando para trás, você tem que aprender com o passado. Lições é o que a gente tira do passado. Mas a gente está indo para frente, então é outro caminho. Vamos tirar as medidas frescas. E é para isso que eu estou aqui hoje, para te ajudar nessa caminhada linda. Vamos lá? Gente, quando a disciplina está acontecendo, eu vou tentar criar um diálogo aqui entre nós e a disciplina. Mas você precisa lembrar o seguinte, a disciplina, ela não se importa se você está cansado. Você está cansado? Faça mesmo assim, não é isso? A disciplina, ela não vai te dizer, você não se sente bem. Ela vai dizer, você não se sente bem? Faça mesmo assim. E da mesma forma, a disciplina vai te dizer, se estiver chovendo lá fora, está ventando, está fazendo frio, ela vai dizer para você, faça assim mesmo, faça mesmo assim. Então, vamos aprofundando. Diz a disciplina, né? Não tem como não aprofundar. Isso é impressionante. O buscador, ele quer entender, quer sentir, quer palpar aquilo, né? Então, quando a gente tem uma sensação, a materialização dessa sensação é a consciência. É interno, né? Então, vamos lá. O reino de Deus, ele é algo composto por vários algos. Deixa eu desenvolver mais ainda. O reino é aonde o rei domina. Então, esse reino de Deus vem à vida quando eu permito que a minha vida seja o reino sobre o qual o rei reina. Então, eu entrego a minha vida ao Deus soberano e torno ele o rei da minha vida. Aí, o que eu faço depois? Ele me torna rei de uma atribuição ou tarefa. Pois é, tudo isso. Percebe que no momento que eu falo de Deus, eu estou elevando isso ao intelecto, ao nosso nível de intelecto, onde a gente começa a perceber o que a gente precisa. E quando a gente precisa da disciplina, nós nos tornamos detentores de um poder que vai gerar transformação. Simples não quer dizer que é fácil. Então, quando você decide adotar a disciplina, ela passa a ser o seu objetivo, o seu olhar. E quando você menos percebe, tudo já está se desenrolando, porque começa com muito esforço e o amargo vai ficando doce. E você vai crescendo e você vai percebendo o seu crescimento. Então, quando a gente tem a mente focada em um movimento que a gente quer alcançar, você só enxerga aquilo. Isso é neurociência, né, gente? Mas tirando tudo isso, tirando que seja algo objetivo, ele é também muito subjetivo, porque nós sentimos a nossa disciplina tomando conta dessas tarefas que eram tão árduas e elas vão ficando leves. E o que você quer mais? Você quer mais desafios, tá certo? Então a disciplina é amiga da consistência. A consistência é muito importante e você vai ser testado por ela. Se envolva com a sua consistência.
Eu me lembro 3 anos atrás, quando eu passava vergonha fazendo meio burpee. Como assim, Bernardo? Meio burpee, né? Existe. Cara, existe meio burpee. É aquele que você faz no banco ainda, né? Que você não tem a confiança de se entregar pro chão e beijar o chão todo santo dia. Na hora que você para ali e vai fazer seu burpee, você está entregando seu corpo ali no chão e é um pulo e uma descida e vambora. E é maravilhoso quando você confia no teu braço, que ele vai te segurar na descida. Então é sobre confiança, né? Consistência e disciplina leva a gente à confiança. Então crie algo que você pode replicar todos os dias e que você não vai interromper isso pelo resto da sua vida. E vale lembrar que para sempre não é todo dia, né, gente? Vamos lá. E aí qualquer aumento no volume ou na intensidade, além daquilo que você começou a fazer, é progresso. Escolha esses momentos com sabedoria. E você vai precisar deles. Você precisa daquela sensação intensa. Você precisa que a sua sessão de treino seja intensa. Você precisa aumentar o volume, mas não ao ponto que comece a ameaçar sua habilidade de ser consistente, porque vai afetar a sua confiança. Correto? Elas são diretamente proporcionais. O que eu estou sugerindo é que você faça de maneira gradual ao longo do tempo e aprenda sobre o que você consegue suportar e o que você não consegue suportar. E não apenas fisicamente, mas no contexto de todas as situações que você está presenciando na sua vida. Deixe um pouquinho de você para amanhã, né? Sair da mesa ainda com fome. Treine para correr e não corra para treinar. É dia após dia, mês após mês, ano após ano. E quanto mais profundo você for, menos escolhas você vai ter. E mais liberdade você vai sentir. Quanto mais você se identificar com seu ego, mais escolhas você pensa que tem. E mais limitado você acaba sendo. O que acabamos por encontrar dentro de uma experiência é que quando nos rendemos a ela, as situações não serão mais de acordo com o que você planejou, mas muitas vezes você precisa ser além dos seus planos. Ao se render, o que experienciamos sempre, eu digo sempre, é uma promessa, você vai sempre acabar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Mesmo que o caminho que você tenha trilhado não seja o caminho que você mais esperava. Faz sentido para você? Se faz, meu amigo, é ciência da vida. É a Ayurveda, tá? Então, tudo começa com a autopercepção. E quando você vivencia a disciplina, a consistência, né, elas são um pouco diferentes. A disciplina é o ir todo dia, mas a consistência não quer dizer que você tem que ser a mesma pessoa todos os dias. Você pode ir cansado, você pode ir de mau humor, mas isso não interfere. É melhor fazer de mau humor do que você ficar resmungando depois que não foi treinar, que não cumpriu o acordo consigo. É um pouco além do que você está olhando ali na hora que faz o exercício. Aquilo ali é só um momento para algo muito maior, né? E por que isso não vai ser percebido no momento? Porque o momento é dominado pela mente. As avaliações são feitas no intelecto, gente. É o overall, é o resultado geral, é o final do dia, é na hora que você deita a cabeça no travesseiro. É na hora que você diz a si mesmo, cara, hoje foi duro, mas valeu. Não é isso?
Dormir bem é que é importante. A gente faz o dia para a gente dormir bem. A gente vive uma vida para a gente envelhecer bem. É olhando lá para frente e construindo a confiança. Porque você já imaginou quando ficar difícil confiar? Pelo menos você conhece o sabor da confiança. Isso é tão mais importante. E você é outra coisa, né? E você sabe como fazer ela acontecer. Claro que nas suas limitações. Você não vai fazer o mesmo que você fazia quando era adolescente, tá certo? O intelecto é superestimado por nós seres humanos. E focar em apenas uma situação ou um caminho na vida, isso vai gerar um desequilíbrio. Preciso ser sincero com vocês sobre isso. Isso não quer dizer que seja ruim, mas também não quer dizer que é bom. E nós, seres humanos, temos que almejar um conjunto de habilidades. Para você enxergar de uma maneira simples, nós humanos, em geral, possuímos cabeça, coração e braços. Nós precisamos dos três. Então você precisa investir grosseiramente nos três de uma maneira equilibrada. Direcionar uma energia de expansão ou consciência na sua cabeça para evoluir seu intelecto ou trabalhar suas emoções e seus exercícios de cardio para potencializar a energia do seu coração. E, por último, realizar atividades de força nos membros para desenvolver uma força física e suas habilidades motoras. Então é isso que digo quando sugiro que você não foque a sua energia em uma tarefa apenas. O crescimento individual, pessoal, ele deve manter esse equilíbrio. Não é uma ciência exata. É por isso que eu falei das sensações. Você precisa sentir. E é também como seu instrutor, como sua equipe, né? Seu pessoal da multidisciplina, vai entender que você está realmente evoluindo. Ninguém acredita em quem repete alguma coisa que viu e tudo mais. É óbvio que se você sentar perto de pessoas que estão acima do seu limite, você vai perceber pelo jeito deles conversarem, deles falarem com você sobre o treino deles. Na hora que você escuta o cara falando do que ele sentiu, né, das coisas importantes, porque eles já sabem o que é mais importante. Eles já passaram pelo que você passou. E para eles isso é uma revisão, tá com vocês. Para essas pessoas que estão mais avançadas, quando você encontra uma pessoa que ainda não está no nível que você está, ou que está começando, ou recomeçando, é muito importante esse diálogo, porque você desperta no outro olhar. Na hora parece estranho, pô, esse cara é doido, fica vendo um pace, fica vendo litro de suor que perdeu e fica pesando antes, pesando depois, mas é porque ele já sabe o que é importante. Ele está trabalhando já num nível onde ele precisa fazer uma reposição de eletrólitos, ele precisa repor o magnésio, ele está tendo um apetite maior, ele precisa conter o apetite dele para manter a dieta, caso seja redutora. E em outros casos não, o cara simplesmente já está num nível que ele se liberta, ele não precisa nem olhar para a balança, o que ele bota no prato ele digere, né? Então tem para todos os níveis, né, gente? Bom, é só um lembrete, né, sobre tudo isso. É que às vezes amor próprio é apenas realizar as tarefas que você não quer, mas que você sabe que vão fazer bem. E tentar ser carinhoso com você enquanto você faz as tarefas que você não quer. Em uma frequência. Com a consistência equilibrada. Porque afinal a qualidade pode alterar no caminho. Isso não torna o caminho menos frequente. E repetir isso, afinal, é sobre a repetição, porque ela é que vai te levar a conhecer melhor a si mesmo, na mesma situação, mas me vendo elas de maneira diferentes e com intensidades diferentes. E a partir daí mensurar uma expansão, seja em qualquer das 3 direções citadas anteriormente. Então, assim, será que não vale tentar? Vamos lá. Bora viver, bora estar vivo. Estar vivo é esse momento da consciência. E essa consciência, ela fica.
Você acorda com ela no dia seguinte. E é isso que me faz treinar. Não é porque eu tenho que me reprogramar toda manhã. É incrível, né? Quando falam assim, você morre todos os dias na hora de dormir e renasce no dia seguinte. Então você tem a oportunidade de fazer tudo novo de novo. Fazer melhor. Mas o que acontece? A gente não acorda com a mesma vontade que a gente teve do dia anterior, né? Que a gente, né, corri, não sei o que, a gente tem que começar tudo de novo. Então é um renascimento diário. Mas o que tem dentro de você é que, cara, se eu fizer isso, vai dar certo. Porque eu terminei meu dia ontem brilhando, fui dormir bem, e é sobre isso. Tá, Bernardo, mas você já me convenceu, vou sair do sofá, vou procurar, vou voltar a treinar, vou começar a treinar, enfim, vou melhorar meu treino. Mas, gente, eu falo tudo isso porque, antes de mais nada, a consciência, né, tá em você entender que sentar é o novo tabagismo. O sedentarismo está matando as pessoas como os cigarros fazem, de maneira calma e lenta. Passamos a maior parte dos dias sentados. E pior ainda, estamos sentados dentro de um ambiente fechado. Todos nós passamos 95% das nossas vidas em um ambiente coberto. Não estou falando fechado, estou falando coberto. Nesses lugares, não se pode obter vitamina D, por exemplo. E se o lugar for fechado, cadê o ar puro? Fala para mim, cadê a essência da vida, luz e oxigênio e ar, né? Por exemplo, passamos mais tempo sentado em uma mesa, num carro ou num sofá, assistindo stream, rolando tela. Não é de admirar que estamos depressivos. Quando é que você vai começar a tratar a si próprio como você acredita que uma vida com qualidade deveria ser? Você adora o nascer do sol, um pôr do sol. E se não gosta da luz, tem o reflexo da lua e o brilho das estrelas, tá? Então não vem com essa conversa não, tá bom? Que isso aí é só sua mente revivendo o passado aí. Quando é que você vai entender que o nosso corpo é feito para se movimentar? Quanto mais você fica sentado, mais você se sente para baixo, mais você se sente cansado. Você tem que se mexer. Está na nossa natureza. Ficar sentado leva a problemas crônicos, dores na coluna, dor muscular. Pode listar aí quantas situações você se expõe quando decide que não quer se movimentar. O que acontece é que as suas fibras musculares deixam de expandir. E logo o músculo não sente que precisa expandir e ele começa a atrofiar. Então imagina que você está se sentindo pressionado na empresa, pressionado aqui, pressionado ali, e a sua morada, o lugar que você não pode sair de dentro, a não ser que seja para entregar de volta o que lhe deram, você está comprimido ali dentro. Eu sempre falo, cara, yoga é alongamento. Mas antes de começar a fazer yoga, a primeira regra que eu aprendi foi a respirar. Foi a respirar para fazer asanas. Né? A primeira regra foram os pranayamas, mas os pranayamas em movimento. O exercício do pranayama, ele mostra para você o quão importante é respirar. E você depois vai para a prática com muito mais consciência daquilo. Você não precisa nem que o professor diga, inspira, sobe, respira, desce. Se você faz o pranayama, o professor nem cita isso, né? Por quê? Porque ele já te ensinou o básico. A respiração é pura consciência, é pura presença, tá? Então, em outras palavras, né? Se comprimir, né? Se seu músculo começa a se comprimir, significa que você não está expandindo. Pelo menos não fisicamente. Então, faz como, Bernardo? Faz apoio, faz burpee, faz asana, pranayama. Cara, as pessoas com 30 anos de idade
e já não levantam nem mais os braços, porque não precisa pegar nada lá em cima, ou coisas assim. Tudo começa a virar meia altura. Você mesmo conduz sua vida a facilitar tudo isso. A gente já não corre mais tanto, não brinca, né? Porque criança, a brincadeira de criança é correr, né? Energia, balar. Então, se a gente não corre, não ergue braço, não sai da mesa, não sai do sofá, olha o futuro sombrio que a nossa espécie está construindo. Olha o que nós estamos construindo para o nosso futuro. Então, quando você estiver apresentando sintomas de anseio, onde você tem uma sensação de não pertencimento, ou que você não está cabendo em algum lugar, ou até mesmo uma sensação de não estar crescendo ou expandindo nas áreas fundamentais da sua vida, número 1, defina qual o problema, porque isso já resolve metade dele. E número 2, quais as suas 3 respostas ou opções a serem consideradas para resolver esse problema? Você já fez alguma pesquisa? Falou com pessoas? Por que eu digo isso? Definir o problema é aquela coisa. Eu já sei pranayama, eu agora vou para o asana. Eu já sei andar, eu agora vou correr. Eu fiz o burpee inteiro, eu fiz meio burpee, eu agora vou fazer burpee inteiro. Não é isso? Então é por aí, né? É só para a gente ver de uma maneira mais simples. Eu não estou pedindo para você inventar a roda, tá? É uma nova invenção porque é uma coisa feita para você. Então tem que ter as suas características, as suas individualidades. O que eu estou pedindo, no fundo, de você é que você tenha realizado a tarefa que cabe a você para deixar esse lugar onde o problema existe e ele se transformar através de um desafio. Esse lugar não é um ponto geográfico não, viu, gente? É dentro da gente. A limitação é nossa. E a terceira é sobre o que você recomenda. Mas recomenda para quem, Bernardo? Recomenda para você. No fundo, a decisão é sua. Se vai subir 10 pontos, se vai subir 1 ponto, quem vai decidir isso é você. Então, o que você se recomenda? Porque 90% das vezes o que você vai recomendar é aquilo que você deve realizar. Crie essa cultura e você estará empurrando as suas decisões para a linha de frente, onde existem outras pessoas experienciando desafios. E é lá que você vai encontrar mais informações para vencer o problema. Você é capaz de tanta coisa, inclusive de mudar a sua vida com apenas uma frase. Às vezes essas pequenas frases ecoam em nós de maneiras que desencadeiam reações e ações internas que provavelmente vão te incomodar. A primeira situação que você deve encarar é que tudo que aconteceu a você e vai acontecer é de toda a sua responsabilidade. Eu tenho traumas de infância, e daí? Eu tenho TDAH, e daí? E daí, Bernardo? Mais importante do que e daí, pequeno gafanhoto, é o complemento dessa dúvida. E daí, o que eu faço agora com isso? Mais importante do que ter uma resposta é entender a pergunta. E daí, o que eu faço agora com isso? Essa é a pergunta completa. Trabalhar a pergunta é importantíssimo. É a intenção. É o estar vivo. Eu estou vivo, então logo eu penso. E aí você trabalha na sua intenção para depois viver. Não adianta sair por aí, bora viver. Viver é fazer o que eu estou fazendo, né? O cara mostra lá o reel dele, você está lá achando que viver é aquilo. Não, não é viver aquilo. Aquilo é a vida dele, da pessoa que está lá mostrando a imagem dele lá. Mas o que é? Qual é a qualidade daquilo, né? E se teve esforço para a pessoa chegar naquele ponto, né? Então, não é pro ir daí, né? Não é parar no ir daí. Não é sobre o ir daí. Você vai escolher se curar desses desequilíbrios, você vai escolher trabalhar com as suas circunstâncias, ou você pode
simplesmente culpar os outros por tudo isso, e daí, né? O seu dilema te coloca diante de uma escolha e um caminho a seguir. Você escolhe trilhar o caminho do sucesso ou do mais do mesmo. E isso me faz concluir que todas as circunstâncias na sua vida possuem um elemento de escolha e que isso vale para você também. Agora, se essa escolha é boa ou ruim e como você escolhe aproveitar essa oportunidade cabe inteiramente a você. Então, eu escolho lembrar que não importa o quão bom ou ruim a situação chegue, a única pergunta que você deve fazer é: e daí? Poderoso, né? Quando você tem a oportunidade de dar mais qualidade às suas dúvidas, seja através de intuição, ou perguntas, ou pesquisa, outras perspectivas podem surgir. Caminhe e o caminho se abrirá. Até se você tiver que se mover, se arrastando, isso já muda algo na sua perspectiva. E você vai precisar de outra perspectiva além da que você tem quando está diante de um problema. Ele precisa se tornar um desafio. Você tem que ver como desafio, como algo que vai te gerar um aprendizado, e não como um problema. Problema, se você não tem como resolver, então ele não é um problema. Já está resolvido, eu não vou nem lá. Mas um desafio é um caminho, não é um destino. Todas as estações têm uma data de validade. Nesse ponto da estação surgirá um contraponto. Um desses polos ou pontos será com pesar e o outro com bons momentos. Tanto um quanto o outro terão uma data de validade. Então aprenda a ser grato pelos momentos bons. A maior lição que eu aprendi é: abandone o controle. Deixe que Deus ou o universo, como você queira chamar, realize o trabalho dele. E aceitar aquilo que vem e o que acontece com você com aquilo que vem até você. E aprenda a amar essas situações. Com o acolhimento dessas situações que chegam, vem a compaixão, vem a empatia. Eu estou falando do bom, do ruim e do horroroso. Você tem que aprender a amar todos esses momentos. Você não precisa entender o que está acontecendo. Mas se você se inclinar ao conhecimento que todo esse momento está te trazendo, vai entender que assim é a sua experiência aqui na Terra e nesse planeta. E que tudo isso faz parte disso. E somente atravessando essa experiência é que você irá alcançar o outro lado, ou a transformação que você tanto busca. Na passagem da Bíblia, Tito 2, versos 6 e 8, da mesma forma, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Pegou a lição? O homem disciplinado e que possui controle das suas emoções, entende sua fúria, sua capacidade, seu potencial de liquidar seus oponentes, mas o mantém sob seu comando. Estou falando aqui das emoções internas. Um homem sem disciplina é apenas um garoto dominado por reações e emoções. Autocontrole é a combinação da consciência e coragem para tomar boas decisões em determinados momentos, apesar das adversidades. Consciência do seu potencial e capacidade, mas também coragem para fazer a coisa certa, mesmo quando todos pensam e incentivam você a fazer o oposto. Que também possamos lembrar que muitas vezes a luta não é nossa, mas do Senhor, e Ele lutará por nós. Vale ressaltar que nem sempre a luta será contra a carne, mas contra principados e potestades, e que nós estejamos atentos a isso. Sim, a vida pode ser dura, pode ser difícil,
Mas se tem um acarajé, pode se desmanchar todo e ainda continuar quentinho e saboroso. Você também pode. Harion, galera, bora viver, bora estar vivo. Segue o jogo.